Se o infinito for apenas outra forma de zero, então talvez tudo o que chamamos de existência esteja apoiado sobre um vazio que não conseguimos distinguir do ilimitado. Talvez o silêncio do universo não seja ausência. Talvez seja excesso. Há noites em que essa ideia pesa mais do que o próprio céu. A escuridão parece profunda demais para ser apenas falta de luz. Olhamos para cima e vemos pontos dispersos. Mas entre eles há uma extensão quase absoluta. Esse espaço não responde. Não explica. Ele apenas permanece. E é nessa permanência que surge a inquietação, o que significa algo que não termina. É o que significa algo que nunca começou. Zero e infinito parecem opostos. Sugere nada. O outro sugere tudo. Mas quando tentamos tocá-los, ambos escapam. O zero não é uma coisa. É a ausência de coisa. O infinito também não é uma coisa. É a ausência de limite. Talvez compartilhem a mesma natureza. Talvez sejam duas faces da mesma impossibilidade. Na quietude da madrugada, essa suspeita cresce. O mundo reduz o ruído. Os carros cessam. As vozes se recolhem. Resta um pano de fundo quase imóvel. Um campo onde a mente começa a ouvir a si mesma. É ali que o infinito deixa de ser número. E o zero deixa de ser símbolo. Ambos tornam-se experiências. Imagine tentar contar até o fim. Cada número aproxima e afasta ao mesmo tempo. Nunca se chega ao último. Nunca se completa. Agora imagine remover tudo. Retirar objetos. Retire our suns. Retirar até pensamentos. O que resta? Há um ponto em que a ausência deixa de ser mensurável. E se torna algo tão vasto quanto qualquer abundância. Talvez o infinito seja um zero que se expandiu. O zero seja um infinito que colapsou. A matemática tenta distingui-los com precisão. Mas a experiência humana hesita. Quando fechamos os olhos, não vemos nada. Mas esse nada tem profundidade. Não é um muro sólido. É um campo aberto. Esse campo parece ilimitado. E, ao mesmo tempo, vazio. O céu noturno oferece imagem semelhante. Quanto mais distante o olhar alcança, menos encontra. Galáxias surgem como respirações distantes. Mas entre elas, uma extensão quase pura. A ciência descreve esse espaço como tecido, como expansão. Fala de energia que permeia o vazio. De partículas que aparecem e desaparecem em frações mínimas de tempo. Mas mesmo essas descrições repousam sobre algo maior. Um pano de fundo que não termina. Quando pensamos em infinito, pensamos em continuidade sem fim. Uma linha que nunca encontra borda. Quando pensamos em zero, pensamos em interrupção total. Ponto onde nada começa. Mas talvez ambos indiquem o mesmo limite da linguagem. O infinito é aquilo que não pode ser alcançado. O zero é aquilo que não pode ser reduzido além. Ambos são extremos. Ambos são fronteiras. E fronteiras têm algo em comum. Elas não são lugares. São transições. Talvez infinito e zero não sejam destinos. Sejam portas. Uma conduz ao excesso de possibilidades. Outra conduz à ausência de qualquer possibilidade. Mas, vistas de fora, podem parecer idênticas. Se alguém pudesse observar o universo de uma distância absoluta, veria expansão sem limite.
Mas também veria que, comparado ao todo, qualquer coisa é quase nada. Uma galáxia inteira pode ser insignificante. Ser humano ainda mais. A escala dissolve importância. E, em escalas extremas, tudo tende a se aproximar de zero. A massa de átomo diante da vastidão cósmica é quase nada. A distância entre duas partículas pode parecer infinita para quem está dentro delas. O ponto de vista transforma o significado. Talvez infinito é zero, sejam apenas diferenças de perspectiva. Para uma bactéria, o oceano é infinito. Para o planeta, é apenas uma camada fina. Para o universo, talvez tudo o que existe seja apenas um traço mínimo. Se o infinito pode caber dentro de algo maior, então deixa de ser infinito. E se o zero pode conter flutuações, deixa de ser vazio. A física moderna fala de vácuo quântico. Um estado que não é completamente vazio. Mesmo onde não há matéria, há atividade. Uma vibração sutil. Isso desafia a ideia intuitiva de zero. O nada absoluto talvez nunca tenha existido. Ou talvez exista além da nossa capacidade de medir. O infinito também desafia. Porque qualquer medição pressupõe limite. Se algo pode ser medido, não é infinito. Então, infinito e zero compartilham uma característica profunda. Ambos estão além da medição completa. São ideias que funcionam como faróis, mas nunca como território. A mente humana gosta de bordas, de começos e fins. Histórias começam. Histórias terminam. Mas o universo não oferece narrativa clara. Se houve um início, o que havia antes? Se haverá um fim, o que virá depois? Essas perguntas roçam o infinito. E tocam o zero. No início do cosmos, tudo estava comprimido em densidade extrema. Quase um ponto. Um ponto que continha potencial para tudo. Zero dimensão aparente. Infinita possibilidade interna. Talvez ali já estivesse a semelhança. Um ponto tão pequeno que parece nada, mas tão denso que equivale ao ilimitado. Quando uma estrela morre, pode colapsar sobre si mesma, formar algo de gravidade tão intensa que nem a luz escapa. Horizonte invisível. Do lado de fora, silêncio. Do lado de dentro, desconhecido. O que acontece ali é escondido. Quase como se o infinito estivesse comprimido até virar zero visível. Essas imagens não são respostas. São aproximações. A noite continua. O ar parece mais frio quando pensamos em escalas grandes. Talvez porque nossa mente sinta sua própria pequenez. Mas pequenez não é o mesmo que insignificância. Entre zero e infinito, existe o intervalo da experiência humana. Vivemos em números finitos. Dias contáveis. Respirações limitadas. Mas sentimos desejos que não parecem ter fim. E temores que parecem sem fundo. Nossa vida é uma ponte entre extremos que não alcançamos. O silêncio ao redor reforça essa percepção. Quando o vento cessa, o mundo parece suspenso. Não há ruído que delimite espaço. O ouvido tenta encontrar fronteiras, mas encontra apenas continuidade. Continuidade é parente do infinito. E a ausência de som é parente do zero. Mas, na experiência, ambos se confundem. Talvez porque nossa percepção dependa de contraste.
O zero é percebido apenas porque havia algo antes. O infinito é imaginado apenas porque conhecemos limites. Sem limite, não saberíamos o que é ultrapassar. Sem presença, não saberíamos o que é ausência. Talvez infinito e zero sejam construções da consciência. Ferramentas para lidar com extremos. No entanto, eles aparecem nas equações mais fundamentais e nas especulações mais ousadas. A cosmologia fala de expansão acelerada. Como se o tecido do espaço estivesse sendo esticado continuamente. Esticar até onde? Se não há borda, não há fora. Se não há fora, a expansão é apenas mudança interna. Isso sugere algo curioso. Infinito não precisa crescer. Ele já é sem limite. Então o que cresce é nossa percepção dele. O zero também carrega essa ambiguidade. Zero não é inexistência absoluta. É referência. É ponto de partida. Na linha numérica é centro. Não é margem. Talvez o infinito também não seja margem. Talvez seja fundo. Fundo que sustenta tudo. Quando dividimos um número por outro cada vez menor, o resultado cresce. Aproxima-se do ilimitado. Quanto mais perto do zero, mais próximo do infinito. Essa simetria não é apenas técnica. É sugestiva. A proximidade do nada produz excesso. Talvez, no limite extremo, ambos se toquem. O universo pode ter surgido de uma flutuação mínima. Algo quase zero. Mas esse quase pode conter potência suficiente para gerar bilhões de galáxias. O quase nada torna-se quase tudo. E, entre esses quase, vivemos. O ser humano olha para o céu e se pergunta: se o espaço é infinito, onde estamos? Se o nada absoluto é possível, o que somos? Essas perguntas não exigem respostas rápidas. Elas exigem silêncio. E o silêncio, novamente, parece semelhante a ambos. Silêncio não é som infinito. Não é ausência total. É intervalo. Talvez infinito e zero sejam intervalos também. Intervalos na compreensão. Na madrugada, quando o relógio marca 4 horas e 12 minutos, o mundo parece suspenso. Não há pressa. Não há ruído. A mente pode vagar até as bordas do pensável. E ali percebe algo estranho. O medo do infinito é semelhante ao medo do vazio. Ambos ameaçam dissolver a identidade. Se tudo é ilimitado, o eu se dilui. Se nada existe, o eu desaparece. Nos dois casos, a individualidade é questionada. Talvez seja por isso que essas ideias inquietam. Elas não são apenas conceitos matemáticos. São desafios existenciais. No entanto, há também beleza. Porque, se o infinito é semelhante ao zero, então o extremo pode ser simples. O que parece incompreensível pode compartilhar estrutura com o que parece trivial. Talvez a realidade não seja feita de contrastes absolutos, mas degradações sutis. Entre tudo e nada, há continuidade. E essa continuidade pode ser o verdadeiro mistério. Não sabemos se o universo é finito ou infinito. Não sabemos se o nada absoluto é possível, mas sabemos que nossa mente pode conceber ambos. Essa capacidade já é extraordinária. Conceber o que não pode ser experimentado diretamente. A noite avança. As estrelas parecem fixas, mas sabemos que se movem.
Sabemos que muitas já não existem. A luz que vemos partiu há milhões de anos. O presente é sempre atraso. Talvez o infinito seja apenas o acúmulo desses atrasos. E o zero seja o ponto onde o atraso desaparece. Essas imagens não encerram nada. Elas apenas abrem mais espaço. Espaço que parece silencioso. Espaço que parece vazio. Mas que pode ser tão profundo quanto qualquer excesso. Talvez infinito e zero sejam menos inimigos do que pensamos. Talvez sejam vizinhos. Ou reflexos, do outro em espelho que não termina. A madrugada ainda guarda perguntas. E o silêncio continua vasto. Não sabemos se ele esconde respostas. Ou se ele é próprio a resposta que ainda não sabemos formular. Entre o nada que não podemos tocar e o ilimitado que não podemos alcançar, permanecemos. Suspensos. Observando. E a noite segue, aberta, como se não tivesse bordas,